última quinta-feira, Século Diário publicou uma notícia que deve ter surpreendido muita gente. Nós publicamos em primeira mão que houve uma reunião na véspera do feriado, se não me engano, dia 4 de setembro, entre o prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, e os vereadores de Vila Velha. Inclusive alguns ex-vereadores também estiveram, três ex-vereadores estiveram presentes nessa reunião. O prefeito chamou essa reunião, o argumento oficial era para falar da crise econômica, pedir apoio das lideranças para enfrentamento da crise e tal, etc. Só que no andamento da reunião, um dos ex-vereadores, acho que foi o José Camilo, se não me engano, que também já foi presidente da Câmara de Vila Velha, deu a deixa pro Rodney e perguntou: prefeito, e a sucessão de 2016, como é que fica? E aí o Rodney, não tinha nada ensaiado, é lógico, ele entrou nesse assunto, e aí que eu vou até passar para o Rogério aqui para ele falar. Rogério, o que o Rodney falou sobre a sucessão de Vila Velha? O que ele prometeu lá para os vereadores? Não, você pulou um segundo movimento, então vamos tirar esse segundo movimento. Você fala da história do crime? Depois nós botamos no fim. Eu puxei para depois a gente encaixa isso melhor, mas botamos no fim. Quando ele pergunta da sucessão... Quem não deu a notícia, na quinta-feira, tem a parte que ele vai lá e faz a exposição da situação financeira da prefeitura. Em seguida, ele diz que pedia para as pessoas compreenderem, ele ia falar sobre o julgamento do juiz Alexandre, falou. E terceiro, provocado, como disse pelo José Rabelo, ele se disse imediatamente candidato à reeleição. Candidatíssimo. Candidato à reeleição. E candidato de Paulo Artung. Isso. Disse com todas as letras: candidato de Paulo Artung sou eu. E aí começou a devagar, dizendo que não acreditava na candidatura do Hércules, do deputado Dr. Hércules, que é do PMDB, logicamente porque é o partido do governador, sobretudo, não é? E também ainda foi mais longe, como você disse, não acreditava que pudesse, não é, contar também com o PSDB, imagina, o PSDB de Max Filho, de Vila Velha, mas ele achando que podia contar com o DEM, nem existe esse DEM Vitória que ele falou, apoiando o Luiz Paulo e o Luiz Paulo apoiando ele lá. Então ele se diz candidatíssimo e homem do Paulo Artung. Aliás, eu não sei se ele é homem do Paulo Artung, o Paulo Artung é a base dele, porque ele fez o que ele quis do Paulo. O Paulo teve que correr atrás para eleger o deputado estadual, o Paulo teve que correr atrás para eleger o prefeito, e ele agora, ainda nesse rescaldo, quer ser reeleito com o Paulo. Só que o Paulo não é mais o mesmo, aquele Paulo de 87% de prestígio, hoje está reduzido a 32, 33. Então agora o que ficou faltando foi como ele usou aquele segundo movimento que a gente falou desse encontro que houve na Câmara de Vereadores. Ele criminalizou o principal adversário dele, que é o Nelson Fraga, porque foi lá depor, o que aí você conhece melhor do que eu, que você esteve dentro de toda a cobertura desse júri, onde, imaginando, onde um foi o mandante, um foi... Coronel Ferreira foi condenado como mandante. E com a diferença de um voto, que podia impugnar para o outro. E quem assistiu, quem viu, quem acompanhou, viu que o tal do Mano foi derrotado. 4-3 e o Calô absolvido à unanimidade. 7-0. E aí o que a gente tira, independente dos mortos e feridos aí,
o que ficou que a tese do mando ficou completamente abalada, ficou completamente em xeque, né? Isso, e que é justamente a tese que o Rod defendeu desde 2003, quando ele assumiu a Secretaria de Segurança, escreveu um livro junto com o Carlos Eduardo Lemos para reforçar essa tese do mando, né, o livro Espírito Santo, e isso ficou abalado. Eu acho que também ele quis mostrar nessa reunião com os vereadores que a tese do mando é sim a verdade sobre o que aconteceu, porque realmente ficou assim, né, Rogério? Eu acho que a opinião pública e boa parte dos jurados, elas realmente, depois dos depoimentos principalmente do depoimento do Coronel Auric, o depoimento do ex-prefeito Neucimar Fraga também foi muito forte, e do juiz, esqueci o nome dele agora, e do ex-juiz, na verdade, foi realmente demolidor. Então acho que isso acabou balançando o Rodney, porque ele fez parte dessa farsa. Eu acho que a opinião pública começou a pensar, até então se tinha a tese do mando como definitiva, e depois desse júri acho que a coisa passou as pessoas passaram a ter outra leitura sobre o que aconteceu. Agora, Renato, você acha que aí dentro do que o Rogério explicou aí da forma como o Rodney está armando o jogo, na verdade está limpando o campo, né, para disputa, você acha que realmente ele está com essa bola toda ou ele está blefando aí para os vereadores? É claro que o Rodney chegar para uma reunião dessa, ele não iria simplesmente eu vou chegar e falar o que eu quiser e pronto. É claro que isso já teve um roteiro, né? Mas não sei, é difícil você acreditar que você fechando, hoje, na realidade, né, atual, você fechando um acordo dentro de uma sala com 17 vereadores e alguns outros aliados, você resolveu a questão eleitoral. O Rodney ele tem um problema muito sério, que é o desgaste político dele, e como o Rogério falou, ele está se colando a imagem dele no governador, que não é mais aquele governador. Quando ele se elegeu em 2012, para o candidato do Artung, eu digo sim, era uma coisa. Agora, ser o candidato do Artung hoje, será que tem o mesmo peso? Eu acho que não, é bem diferente. Você dizer que você é o candidato do Artung hoje, tá, você é o candidato do Artung, e daí? E a questão do funcionalismo público em Vila Velha, que está todo contra o Rodney, e a insatisfação da população, que ela atende nas ruas, você percebe isso nas ruas. Qual é a obra do Rodney em Vila Velha? O que ele deixou para Vila Velha? Então, assim, ele vai, a partir do processo eleitoral de 2016, ele não vai se apresentar como uma novidade, ele vai se apresentar como um cara que já passou 4 anos na prefeitura e tem que mostrar alguma coisa. Né? Não vai, tanto que as últimas pesquisas que foram feitas no município, aquelas do início do ano, mostram uma realidade muito adversa para o Rodney e para o Artung. Agora, o que me chama a atenção, Rogério, eu vou lançar aqui uma dúvida para vocês, uma pergunta para vocês, ver se vocês conseguem responder. Acho que você não vão conseguir. Mas o que gera uma perplexidade muito grande é o seguinte: quando o Rodney relata aqui, a gente faz aqui o relato da reunião, ele bate a mão no peito e fala assim: eu sou candidato do governador. Nessa altura do campeonato, o Arthur, que é um cara muito cauteloso, ele nunca que autorizaria, vamos dizer assim, essa fala agora, é uma fala muito prematura neste momento, não é verdade? Mas você vê como que o Rodney tem autoridade para usar o nome do governador e sem nenhuma preocupação de fazer isso, não tem nenhum milímetro para fazer isso. E aí, quando a gente vê todo isso, o Rogério viu aqui a trajetória do Rodney, um secretário que teve uma passagem, vamos dizer assim, vergonhosa pela segurança pública, os índices de homicídio nunca foram tão altos na gestão dele, quer dizer, um secretário que ninguém tem saudade alguma, né, como gestor de segurança. Um deputado que teve uma passagem nula na Assembleia, não fez um grande projeto, os 2 anos que ele ficou na Assembleia passaram em branco, a verdade é essa. E na prefeitura, que é o cargo mais recente que ele conseguiu conquistar, todo mundo já sabe o fiasco que foi, começando
por aquela viagem aos Estados Unidos na hora mais inapropriada, né? Durante as chuvas que castigaram o Vila Velha. Então aí você faz, acho que todo mundo faz essa pergunta, né, Rogério? E acho que o júri, a gente fala aqui, só um pouquinho, a gente fala do júri porque no júri, esse júri ajudou, o júri durou uma semana. Durante essa uma semana apareceram muitas coisas que mexeram com as pessoas, sabe? Vieram muitas revelações durante esse júri. E o Rodney apareceu várias vezes como protagonista dessas histórias. Inclusive o Rogério disse aqui no papo mesmo que a gente fez depois do júri, o Rogério foi um dos que firmaram essa posição, que diz o seguinte, eu acho o Paulo nessa história do caso Alexandre muito mais vítima do Rodney, que você colocou aí, o que eu entendi, você colocou o Rodney como o grande idealizador desse plano, da farsa, o cara que construiu essa farsa. Entendi assim. Mas eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre o seguinte: o que mantém o governador Paulo Artung na mão do Rodney Miranda? O que existe aí entre essa relação? Veja o seguinte, a gente às vezes está mexendo no âmago da questão, mas está esquecendo dos elementos adicionais à questão. Você tem 12 anos desde a morte do Alexandre, a imprensa, e eu estou me referindo principalmente à Gazeta e à Tribuna, as redes, Rede Vitória, etc., martelando que é um crime de mando. Sim. Quer dizer, aí veio o júri, e o júri foi uma coisa clara. Não foi crime de mando, estava na cara. Todo mundo ficou vendo isso. Mas 12 anos em 7 horas, até como diz o Calou, era muito pouco. 12 anos e 7 dias. E 7 dias era muito pouco. O que eu acho é o seguinte, ele montou a história da morte do Alexandre, são 12 anos. São 12 anos. Então isso virou campanha do Paulo para ganhar a reeleição. Combate ao crime organizado. Combate ao crime organizado. E aí, isso foi usado depois pelo próprio Rodinei. O Rodinei, a imprensa continuou a baralar, vítima, vem então o julgamento, o júri, né? E esse júri é que mostra, não é nada disso, cara, isso é uma farsa, Tanto é que o cara não foi absolvido por um voto só. Mas tanto esse voto aqui, por um lado como por outro. Então, só que agora, o Rodinei, já montou o discurso dele em cima do crime organizado, porque o Nelcimar foi lá e devia fazer isso na qualidade que ele era de presidente, vice-presidente da comissão, como deputado federal, não é, de segurança. Que acompanhava o crime, a apuração. Que acompanhava o crime. E ele já quer criminalizar o rapaz. E aí, daí já fez um discurso para o Paulo, para a reeleição do Paulo. Daí está tudo montado. E a imprensa vai continuar dizendo, o Ferreira, não sei o que, vai para frente. Mas você não respondeu. Que acordo é esse que existe entre o Paulo e o Rodney? Não há acordo. O que há? Não vejo que haja um acordo. Ele, o Rodinei, é que dá os caminhos que o Paulo precisa para fazer os discursos do Paulo, as teses do Paulo. Ele aí falou esse negócio do crime aqui, meu amigo, mexe com a emoção, e enquanto a gente puder estar falando dele, ninguém ganha de nós. É isso. Eu acho que isso já foi um novelo é uma trama, né, tão emaranhada que é muito difícil eu responder para você quem tem quem ali na mão. Quem tem quem na mão, né? Eu acho que ninguém vai saber tão cedo assim, claramente não. É. Isso aí.